Boa noite, pessoal. Começamos mais uma aula do nosso curso preparatório da ICEM, aqui do CR. Hoje, 28 de janeiro, estamos na semana 24 e essa semana ela é especial porque nós começamos na fase 2 as avaliações de treinamento do PEP. Então, a dinâmica a partir de agora é estudar os assuntos de história e geografia e fazer avaliação de treinamento no sábado. No geral, essa que é a dinâmica do curso. Começando essa semana com a primeira avaliação de treinamento de geografia. E, como eu tinha dito para vocês, na primeira aula desse ano, eu iria apresentar os professores no dia de hoje, para que vocês conheçam um pouco da nossa equipe, a experiência dos nossos oficiais, dos nossos professores. Então, eu convidei-os para que tivessem aqui conosco na aula de hoje e se apresentasse, falasse um pouco com vocês, desse algum recado para esse início aí dos estudos de História e Geografia. Tá? Aí, em seguida da apresentação dos professores, eles vão ficar à vontade, podendo sair, né, ou permanecer, e aí, em seguida, a gente vai dar prosseguimento de como será a dinâmica do curso, né, os detalhes da dinâmica do curso a partir dessa semana, tá? Até a gente chegar à prova, até chegar no intensivão. Bem, então, para tanto, eu vou passar então a palavra para os professores e para isso eu peço que cada um possa se apresentar, né, falando o posto, a arma, a turma de formação, a sua experiência na carreira militar e a experiência como professor aqui na aula, na área de geografia e de história e atual trabalho que está realizando no dia de hoje. Tá? Apenas uma orientação aí, mas, por favor, fiquem à vontade a se apresentarem. Bem, eu vou passar para o Pessoa. Posso começar contigo, Pessoa? Pode. Ok. Então, por Só um favor, fique à momentinho, vontade. só um Ah, sim. momento aqui que eu me perdi. Fechei a câmera e não estou conseguindo abrir. Não sei o que aconteceu. Você passando o mouse na tela da Zoom, embaixo É, aparece o videozinho. não, não tá não. Não sei o que houve. Né? Ok? É, o Uma cri... sugestão é você tentar sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu passo a fazendo, palavra para fazer, o Carlos, então. fazer isso agora. Tá? Eu vou passar para o Carlos, então. Ok. Pronto, pronto, tô aqui. Pronto, pronto, Deu? consegui aqui. Deu. Ah, excelente. Aí sim. Muito- É que eu tô preparando a aula, né? Tô terminando aqui a preparação da aula. Pois é. Bom, sou Coronel Pessoa, da turma de 90, de intendência da turma de 90, mesma turma do Coronel Carli. Tenho alguma experiência internacional, fui instrutor da ESAO, da ESEMI, comandei em Juiz de Fora, servi no gabinete algum tempo, acho que foi aqui em Brasília servi no gabinete e no atual Centro de Obtenções do Exército. Terminei minha carreira lá como subchefe. Hoje eu sirvo no trabalho, né? Trabalho com o PTTC, esse é meu quarto ano, no Centro de Estudos Estratégicos da 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército. Então, eu trabalho com cenários, com conjunturas, no momento me preparando para a elaboração do cenário que a gente vai utilizar, o extrato do cenário que a gente vai utilizar no Ciplex. E já tratei com diversas autoridades e comitivas, recebi algumas no Brasil. Servi 6 meses em Angola, uma experiência sensacional, né? Uma, uma tribo mundial, quando você vai para uma missão de paz. Depois, um ano no Haiti, fiz o curso do FMS nos Estados Unidos e fui adido
de Defesa e das Forças no Líbano. Ou seja, isso foi me empurrando para essa área. Fiz diversos cursos na área de logística, na área de governança, gestão de projetos. Então, tenho MBA em logística empresarial e pós-graduação em relações internacionais. É isso. Espero amanhã abrir com chave de ouro a, as aulas de 2025. Eu acho que a minha amanhã, é a primeira, não é isso? Isso, a primeira na quinta-feira. Quinta-feira, perdão, que está na cabeça ainda como amanhã. Espero também de vocês um feedback já nas aulas, perguntas, uma participação. Este, eu acho que é o meu segundo ano, não é isso, o meu? Isso aí. Então Segundo já ano. tenho uma certa calibragem, fica mais fácil de montar as aulas. E agradeço o adiamento deste um dia, porque eu trabalhando tenho condições de mandar para você com uma antecedência a aula para você corrigir. Sejam bem-vindos e espero a aprovação de 110% dos alunos. Um abraço. Obrigado, pessoas. Como vocês viram, então, pessoal, quando a pessoa tem uma rica experiência, aí, uma larga experiência nessa parte de geopolítica, trabalha com isso, ou seja, ele está lidando no dia a dia com os temas atuais e, portanto, ele ficou com geografia do mundo. É assim que eu classifiquei, dividi a geografia, mundo e Brasil. Então, quando a pessoa ficou com a geografia do mundo. E como a gente combinou, já está acertado, as aulas de geografia serão na semana que for geografia, na quinta e na sexta-feira, para dar tempo dos professores se prepararem melhor. Mesmo que vocês, em tese, perderão a sexta-feira, não terão tempo para estudar. Mas, quando depois da apresentação dos professores, eu vou apresentar para vocês como será a dinâmica de estudo, e aí eu vou sugerir linhas de ação para vocês estudarem, certo? Eu vou passar então para o Coronel Carli, para ele fazer a apresentação dele. Pois não, Carli? Boa noite, pessoal. Eu sou o Coronel Carli, da turma de Engenharia da AMAN de 1990. Né? Como a minha experiência como oficial, eu fui tenente-capitão e, posteriormente, comandei o curso de Engenharia da AMAN. Né? Fui tenente no avançado, capitão no curso de Engenharia, depois major, comandei o curso de Engenharia da Academia Militar. Né? Funções que muito me orgulham de ter exercido. Né? Então, tem aqui o Cássio, que passou pela minha mão, então, se ele está aqui hoje, é um pouco da minha culpa, né, Romeu? Também, como oficial superior, eu tive a oportunidade de servir no Centro de Operações do Comando Militar da Amazônia. Fui oficial da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai, oficial de ligação com o Corpo de Engenharia do Exército Paraguaio, com a Escola de Missão de Paz do Exército Paraguaio, né? Fora também ligação com a ESEM, ligação com a Academia Militar, então nós todos fazemos esses papéis em diversos momentos lá. Posteriormente, eu comandei o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado em Alegrete, Rio Grande do Sul. Na sequência, tive a oportunidade de ser chefe do Centro de Operações de Engenharia e chefe do Estado-Maior do 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa, quando fui designado para fazer o curso de Segurança e Defesa Hemisférica no Colégio Interamericano de Defesa, onde eu consegui realizar um mestrado nessa área. Voltando dos Estados Unidos, eu fui subdiretor de patrimônio imobiliário, fui nomeado pelo comandante do Exército comandante do 3º Grupamento de Engenharia em Campo Grande e terminei minha carreira sendo chefe da seção de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa, onde eu trabalhei com o Coronel Romeu e Coronel Pessoa aí na elaboração de cenários prospectivos, né? De formação acadêmica, posso destacar que eu tenho pós-graduação em docência do ensino superior pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tenho um curso de extensão em Relações Internacionais que foi ministrado na Academia Militar. Foi um curso contratado pela Academia Militar para os oficiais, tendo em vista que ia iniciar a matéria Relações Internacionais na AMAN. Então, diversos oficiais que estavam na AMAN puderam fazer esse curso, né? Também na ESEM eu tive a oportunidade de fazer doutorado, então foi uma experiência bastante interessante também. Já estou aqui há um ano, né, Romeu, nessa nova dinâmica do curso.
né, ajudando aí novos oficiais a galgarem esse sonho de passarem no curso de Estado-Maior, né? Então, esse é o objetivo que eu tenho certeza que cada um de vocês se propôs, né? Não estaremos aqui essa hora da noite pagando, né, para estar aqui, dispondo do seu tempo, que é o seu bem mais precioso, se não tivesse esse objetivo muito bem mentalizado, muito bem traçado, né? Sabendo por que quer alcançar esse objetivo. Então, eu deixo aqui com mensagem, né, que, primeira mensagem, todos são capazes. Todos são capazes, né? Então, não acredite que, não, eu não estou nas melhores condições, eu estudei pouco. Não, acredite no método, acredite no estudo que você vai fazer de maneira intensiva nessa reta final, que é provável, é possível que cada um de vocês vença o obstáculo da prova, né? Desde que tenha dedicação, desde que se comprometa com esse objetivo de maneira bastante afirmativa, né? E acreditem no método, tá? Então, agora é hora de, se o camarada tem 1, 2, 3, 4 métodos, já fez 2, 3 vezes cursinho, vende outro cursinho, apaga isso, apaga, segue o que o Coronel Romeu está falando, não misture método, que é a pior coisa que pode acontecer e que vai atrapalhar vocês na hora da prova. Então, são essas duas mensagens que eu deixo para vocês. Essa mensagem de que somos todos capazes, né? A prova da ECM, ela não distingue o 01 e o 0 último, ela vai verificar, não tem nome, é só um número, né? Então, vai valer o que você escrever, a maneira como você se expressar no papel. E para isso, acredite no método, eu tenho certeza que vocês terão êxito. E para passar 110%, quer dizer que nós também vamos fazer esse ano que vem, né, Ronaldo? Aí o pessoa está colocando a gente lá também. Não sei se é o caso. Eu prefiro que seja só 100%, que eu não quero fazer esse semi de novo, não. Apesar que valeria a pena, né? Na frente da URCA e tal, né? Frequentando os churrascos ali do círculo militar, seria uma boa. Mas agora é o tempo e a hora de vocês, né? A nossa hora já passou, que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos, né? Agora é hora de vocês assumirem o bastão do Exército Brasileiro e poderem levar à frente esse sonho de fazer o curso Estado-Maior com aquele objetivo grande, né, de ser comandante, que é a missão mais nobre que um oficial pode receber. Então, sorte, sucesso a todos. Estamos aqui para ajudá-los nesse caminho, tá bom? Obrigado. Obrigado, Carlos. Pessoal, assim como o Coronel Carlos, como o Coronel Pessoa, o Coronel Carlos também tem muita experiência, né, na área de geografia, de geopolítica, de história. Ele foi o meu chefe lá na seção de avaliação estratégica no MD. E é assim que ele foi para a reserva, no ano seguinte, eu já o convidei para fazer parte aqui da equipe do curso, né? Conheci ele, servi com ele um ano, por isso que eu convidei. E o Coronel Pessoa eu conheci quando a gente estava elaborando o cenário militar de defesa, que está sendo usado agora como base para os instrumentos, para os documentos estratégicos, né, do Ministério da Defesa, políticos e estratégicos do Ministério da Defesa. Então, foi assim que eu os conheci. E o Coronel Carlos, portanto, vai dar aula de História do Mundo, certo? É a especialidade dele. E o Coronel Carlos, ele me apresentou aí, indicou melhor o Coronel Alexandre Costa, para fazer parte da equipe, para dar aula para a gente de Geografia do Brasil. E aí, por isso, eu convidei o Coronel Alexandre Costa. Alexandre, por favor. Senhores, boa noite. Pergunto se me ouvem bem aí. Estão ouvindo bem? Bem, eu não sei se eu sou o único da ativa, né? Mas eu estou na ativa ainda. Aí acabei recebendo esse desafio aí de preparar as aulas que, junto com as tarefas da ativa, eu confesso que é bem difícil, mas é um desafio bom, né? Porque a gente tem a oportunidade de contribuir com vocês aí nessa preparação para o concurso DSM. Eu sou da turma de 1996, como Coronel Carlos, eu sou da Arma de Engenharia. Durante a minha carreira militar, eu tive a oportunidade de ser instrutor na escola preparatória. Não sei se tem aqui alguém que é das turmas aí de 2005 a 2007 da AMAN, né, que são as turmas que eu tive contato na escola preparatória. Por duas ocasiões eu fui instrutor da ESAO e fui também instrutor
na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército da Guatemala, quando eu tive a oportunidade de ministrar, né, dois temas que também são correlatos aqui, que é a parte de geopolítica e poder nacional. Eu fiz o concurso da ESEMI no ano de 2010. É uma coisa que eu vou procurar passar um pouco da minha experiência, que eu considero que eu fiz na época praticamente tudo que deveria ser feito em termos de preparação, né? Fazer cursinho, estudar em grupo. Eu tive uma preparação, eu julgo, muito bem adequada e que o resultado foi aprovação na época. Eu acho que é interessante passar isso para vocês aí durante as aulas, né? Eu comandei o 9º Batalhão de Engenharia de Combate, onde eu tive lá o prazer e a honra de ser comandado, né, pelo Coronel Carli como comandante do 3º Grupamento de Engenharia em Campo Grande. E fiz o curso de Altos Estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra, no ano de 2021. Um curso aí que eu não tinha, confesso, não tinha muitas informações, mas que me deu também muitas ferramentas aí de conhecimento, principalmente com as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver na época. Atualmente eu sou o chefe da assessoria 3 do DEC, já no 4º ano na função. É uma assessoria que trata aí dos temas relacionados à doutrina, operações e assuntos internacionais do Departamento de Engenharia. Então, eu tenho um prazer grande aí de estar participando desse trabalho com vocês. Para nós aqui mais antigos, né, que já passamos por esse processo, a gente sabe das dificuldades, né, o custo desse desafio, mas já aqui na largada, né, já deixar como mensagem para todos que o sacrifício vale a pena passar por todo esse processo, por esse sacrifício, é, curtir depois ali o sucesso, né, de passar no concurso da ICEM, principalmente aquilo que a carreira oferece para vocês depois do concurso na ICEM. Então, usem isso como motivação, né, é, como combustível no dia a dia. Eu tenho certeza que vocês vão lograr êxito aí e no mês de agosto, né, estarão aí comemorando o sucesso, o seu sucesso pessoal, sendo aprovados no concurso da ESEMI. Tá bom? Um grande abraço a todos e a gente vai conviver aí nessas próximas aulas. Obrigado, Alexandre Costa. Bem, como vocês viram, então, a experiência aí do Coronel Alexandre Costa dá para vocês aí uma tranquilidade. Ele vai tratar sobre geografia do Brasil. E para completar a nossa equipe de professores, o Tenente Marco Antônio, que ele é responsável pela parte de História do Brasil. O Marco Antônio eu o conheci lá em Brasília. Eu tinha recém aberto o curso preparatório para o CHQAO e eu mesmo ministrava as aulas de História e estava procurando professor para me auxiliar. E aí acabei conhecendo o Tenente Marco Antônio, um especialista em História. Ele, além de ser um apaixonado em aprender sobre a matéria, principalmente História do Brasil, vocês vão ver que as aulas dele são bem realistas e parece que a gente está realmente no contexto histórico ali da época. Portanto, vocês vão ter um ganho muito grande. E por isso eu acabei o convidando o Tenente Marco Antônio para fazer parte da nossa equipe de professores de História do Brasil, a despeito dele não ter feito a ICEM, né, pela carreira dele de sargento, e hoje ele é QEO. Então, mas a vasta experiência dele, o conhecimento dele de história é que eu o chamei para poder fazer parte aqui da equipe. Marco Antônio, por favor, fique à vontade. Obrigado, Coronel. Boa noite a todos. Já nesse segundo ano agora, segundo ano de preparação, né? Então é uma honra muito grande poder estar compondo essa equipe dos professores, né? E vou traçar aqui brevemente um parâmetro de como foi essa minha experiência, né? Eu sou sargento da turma de 94 e logo ali no meu terceiro ano de terceiro sargento, ainda vivi aqueles tempos em que
E eu faço questão de enfatizar sempre quando me apresento, para que a gente possa sempre raciocinar com a força do improvável, né? Contra tudo e contra todos, eu iniciei um curso de licenciatura em História. Não posso dizer em forma alguma que o Exército me dificultou a formação. Muito pelo contrário, a minha formação, o pagamento da minha mensalidade, o custeio da minha formação foi devido ao meu soldo, certamente. Mas eram tempos em que não eram muito bem vistos, né? As praças que faziam curso superior. Eu escutava muito que isso era coisa do militar que não é dedicado integralmente. Mas assim, a questão do improvável é que é admissível também que nós entendamos que a nossa instituição ela passa por remodelações, né? Ela passa por mudanças de mentalidade. E essa época aí, essa virada aí dos anos 90 para os anos 2000, isso estava acontecendo e houve um crescimento muito grande nas praças que tinham uma formação superior. E nós começamos a ver, tenho certeza aí que o próprio Coronel Romeu, o Coronel Alexandre Costa, o Coronel Cali, o Coronel Pessoa, se recordem disso. Nós começamos a ver uma quantidade maior de assessores jurídicos, sargentos assessores jurídicos, né? E isso foi algo bacana, foi algo que foi conquistado, não foi uma revolução, não foi nada, no aspecto progressista, muito pelo contrário, foi uma remodelação de mentalidade e foi, sem dúvida alguma, muito útil ao Exército. Vem sido isso desde mais ou menos do ano de 2006, eu comecei a trabalhar dando aula em cursinho, então já tenho uma experiência aí mais ou menos de quase 20 anos trabalhando com preparação para a ESA, para PMs estaduais, para a SpaceX, e em algumas situações eu sempre que algum chefe estava ali às vésperas de prestar o concurso da ECM, tive a honra de, em algumas vezes, dar uma auxiliada, dar uma, uma ajuda, né? Naquela fase de preparação, mais ou menos nessa fase em que os senhores se encontram agora. Isso foi muito engrandecedor. Na minha carreira, eu sempre fui tropeiro, fui de cavalaria, e por 23 anos eu fui de regimento de cavalaria. Tive a honra de ser instrutor da ESA, né? Instrutor de corpo de alunos, uma vez que a minha OM ela era formadora de corpo de tropa. Isso me deu uma experiência muito bacana no contato com o material humano, né? De uma forma didática, não é aquele contato com o material humano que a gente tem na formação do soldado. É a formação didática mesmo, né? Isso foi muito bom. Fruto disso, um curso de auxiliar de ensino, em que também tive uma experiência didática muito grande, fardado, né? Dentro da força. Tive aí a oportunidade de fazer algumas pós-graduações na área de metodologia de ensino, na área de tutoria de ensino à distância. Quando cheguei aqui em Brasília, eu confesso que tinha um projeto de um mestrado na UNB, mas a experiência não foi muito boa e eu desisti porque eu visualizei que eu apenas, não que não seja importante, é óbvio que uma titulação é importante, principalmente para quem pretende, né, trabalhar com aula, mas isso não seria mais importante do que eu renunciar à minha ideia, à minha percepção de história. Eu prefiro ficar com a minha percepção de história do que renunciar a ela. De certa forma, eu sei que a palavra é forte, mas não encontro uma outra palavra do que me prostituir, né, com outras tendências, com outros estudos. Eu tenho 50 anos e não tenho mais energia para ficar estudando Marx, para ficar estudando Foucault, perdendo meu tempo. Não além do que eu entenda como
estritamente necessário, né? Enfim, esse já vai ser o segundo ano. Tive a honra de ser convidado para o Coronel para estar participando dessa empreitada tão importante. Para mim é honroso de uma forma especial, porque é uma quebra de paradigmas, né? E conforme eu falo, não é uma quebra de paradigmas do aspecto revolucionário. É uma quebra de paradigmas da nossa própria força. Então eu posso olhar para trás agora e dizer que fui muito feliz, estou sendo feliz, ainda estou na ativa. Eu sou atualmente assistente de um oficial general. Eu uso a palavra assistente, ela não é adequada no aspecto oficioso, né? Mas não me considero um auxiliar de Estado-Maior Pessoal, até porque é um grau de penetração muito grande, inclusive na vida pessoal da autoridade. Eu trabalho com um general de intendência, que hoje é o chefe do Centro de Obtenções do Exército, essa UEM aí que o Coronel Pessoa teve a honra aí de ser subchefe, né? Então, eu consegui trabalhar com a formação do soldado, com a formação do cabo, com a formação do sargento, e hoje eu tenho essa honra, né, a tarefa essa da qual eu já vou morrer sem me julgar digno, né? Mas quem tem que dar esse julgamento, no caso, é o Coronel Romeu e os senhores como alunos. Então, ter a oportunidade de participar, de colocar um pouco dessa paixão que eu tenho, desse interesse que eu tenho sobre a nossa história do Brasil, né? Passar um pouco para os senhores que estão nessa virada, né? Nessa virada de momento tão importante que é para a carreira do oficial, o concurso da ECEM. Então é uma honra muito grande, agradeço a Deus de forma muito grande e ao Coronel Romeu pela oportunidade. Espero poder corresponder às expectativas, né, que devem ser grandes sempre, né? A gente sempre deve esperar. O curso a gente consegue oferecer uma vivência, uma palavra de um mais velho, no meu caso, mais velho, né? Uma palavra dos oficiais mais antigos que já passaram pelo concurso, uma palavra, no meu caso, de quem já viu alguns concursos, de quem consegue, muitas vezes, fazer esse trabalho que o professor faz pelo aluno, que é também desmistificar aquilo que parece ser chato, aquilo que parece ser difícil, que é poder dar uma forma de enxergar, de visualizar, de contextualizar, que com certeza ajuda o aluno no aprendizado, na absorção daquele conteúdo, para que ele possa estar satisfatoriamente preparado aí para encarar a prova em si. Muito obrigado. Obrigado, Marco Antônio. Você é mais do que digno de estar aqui com a gente, pela sua experiência. Eu, observando as aulas do Tenente Marco Antônio para o Chacal, eu vi o grau de conhecimento dele, né? E a extrapolação que ele fazia da matéria e da análise que ele fazia histórica. E por isso que eu vi que ele tinha excelentes condições para ser professor nosso aqui da ICM, né, independente do posto dele. Foi por isso que eu o convidei, pela conhecimento e a maneira didática como ele tem para poder dar aula. Tá certo? Quero agradecer, então, os professores. Antes de tudo, antes disso, eu queria passar a palavra para os alunos. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer trocar alguma ideia, perguntar alguma coisa para os professores? Menos de história e Ô, meu, geografia, por Cássio enquanto. quer. O Cássio quer. O Cássio quer falar. Pois não, Kécio, eu sei que é a sua vontade de você se manifestar aqui, então, por favor. Ô, Gornel, só retomando também, junto com o curso aí, as atividades, depois aí de um período acompanhando, peguei um atrasado aí das aulas aí de método, e agora tô retomando também novamente para a gente tentar aí mais uma vez, ver se logo eu êxito esse ano. Mantive no curso justamente porque eu vi que é a metodologia e o ensino das aulas também que eu consigo ir acompanhando, me adapto também bem e
verifico também que é a metodologia que mais se adapta à minha personalidade, à forma como eu redijo minhas questões, meus parágrafos, né? O Cássio falou em nome da turma, então, ele já é o representante. Tá bom, obrigado, Cássio. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tem alguma colocação? Tranquilo? Então tá. Agradecer então os professores, esse tempo aí que vocês se dispuseram a estar aqui conosco para se apresentar. E a gente começa a aula na quinta-feira com o Coronel Pessoa, tá certo? Obrigado, os professores. Por favor, fique à vontade se quiser participar da aula. Se não, um abraço. Até a próxima aula. Eu vou pedir licença, então. Boa noite Tá para certo, professor. todos, tá? Tô até terminando a aula deles. E felicidades para todos nós. Falei dos 110%, Carlos, porque eles passando, a gente também passa junto. Ah, É olha aí. uma experiência compartilhada. Fiquem Isso com aí. Deus. Eu só quero ir para ECM de novo lá, ficar na frente da Urca, porque aqui em São Paulo tá danado. Tem mar agora aqui em São Paulo também, né? Tá tendo mar, esse é o problema. O mar chegou aqui, estamos sobrevivendo, né? Tá bom, senhores? Obrigado aí, boa noite. Também vou partir. Cássio, mantenha a impulsão, hein? Mantenha a impulsão. Senhores, sucesso sempre. Vamos em frente. Tudo vai dar certo, mas só no final. Mas só no final. Forte abraço a todos aí. Vamos em frente. Boa Um noite, abraço, cara. sucesso a todos. Obrigado, Ô, meu, Marcelo. eu vou pedir também licença. Recebi uma missão inopinada aqui. Enquanto eu estiver na ativa, eu estou à mercê dos inopinados, né? Que eu Tá vou ter certo. que fazer um negocinho aqui agora, urgente aqui. Quem me pediu é urgente. Tá Mas certo. eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez aí de estar com o grupo, né? E tenham confiança aí no potencial de cada um de vocês. Agora façam a parte de vocês, tá? Lá no final tenham a consciência ali, quando fizerem a prova, que fizeram tudo que era possível para serem aprovados. E vai dar tudo certo, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Eu amanhã vou estar lá no segundo ferroviário, Cássio. Certo? Vou ver se você passou bem sua função de S4 lá para o tenente-coronel da Caixa, tá bom? Um abraço. Valeu, Coronel. Tá joia. Até amanhã. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Bem, pessoal, vamos então prosseguir na nossa aula. É, Eu vou passar então agora para vocês a dinâmica como que vai ser das nossas semanas, tá? Pretendo fazer isso até o final desse primeiro tempo e encerrar a aula de hoje. Bem, primeira parte, eu vou fazer uma análise da FOG do PEP. Vamos começar a partir daí. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Meu mouse está falhando aqui, ó. Então, primeira coisa, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Pessoal, vou deixar assim propositalmente. Bem, a ficha, ela traz aqui, né, quando que será as avaliações de treinamento, certo? Traz aqui as disciplinas, a questão que vai ser os conteúdos e os assuntos que vão cair, certo? Distribuídos aqui em História e Geografia. Tem também a parte de Geografia para os médicos, né? Infelizmente, a gente tinha um médico, mas na nossa turma, mas ele deu baixa, não vai mais participar. E aqui a gente vê a parte de método, expressão escrita, níveis de desempenho e as servidões, analisar, comparar, apresentar e justificar. Portanto, são as 4 servidões que a gente tem estudado, tá? E aí, o que eu fiz? Para fazer uma análise melhor, eu vou pegar a distribuição que eu fiz das matérias, né, das disciplinas, para os professores. Então, aqui eu apresento a distribuição das aulas, quando serão. Em seguida, eu trago o compilado dos assuntos. Aí a gente consegue ter uma pequena noção daquilo que vai ser tratado em cada uma das disciplinas. O que, em tese, vai ser uma questão do concurso. Então, por isso, História do Brasil e História do Mundo, em princípio, o que tenho visto nas últimas provas de História, é que tem uma questão de História do Mundo e uma do Brasil, assim como de Geografia. Tem uma questão de História de Geografia do Mundo e uma questão de Geografia do Brasil. Por isso que eu fiz essa divisão. E aí a gente analisando esse conjunto como um todo,
é possível ter uma noção de como será a questão, tá? Eu distribuí esse documento aqui para vocês, né? Então, aqui está o dos professores. Nessa sexta-feira, excepcionalmente, eu vou dar aula aí no lugar do Coronel Alexandre Costa, que ele tem uma missão, e ele não vai poder estar presente. Eu mesmo vou ministrar aí a parte do Coronel Alexandre Costa. E isso acontece, tá, pessoal? A gente tem essa flexibilidade entre nós, os professores. Quando um não consegue ministrar, a gente passa para o outro. Isso aqui é o planejamento inicial. E aqui está a sequência das aulas. Então, vejam, são 24 aulas que vocês vão ter, né? A última semana, na última semana, a sexta avaliação, a gente vai fazer de História e Geografia na mesma semana, porque nós antecipamos uma semana para poder fazer o intensivão e vocês ganharem no final uma semana de papiro, certo? Por isso a gente fez essa manobra, tranquilo, e aí vocês vão escolher uma variação de treinamento para fazer nessa semana, ou de História ou de Geografia. Isso não vai atrapalhar, impedir em nada a preparação de vocês. Essa dinâmica eu tenho adotado já há alguns anos e tem dado certo. Então, pessoal, vamos fazer uma análise aqui na geografia do mundo, bem por alto, né? Como vocês viram, a primeira questão da primeira T vai ser agora, quinta-feira, com o Coronel Pessoa. Olhando aqui os assuntos, né? Você vê, tem várias coisas aqui, ó. Revolução informacional, desafios da globalização, relações internacionais, novas polaridades, blocos internacionais do poder, União Europeia, né? Movimentos nacionalistas, desafio da dinâmica populacional e fluxos migratórios. Então, a gente viu que União Europeia é a temática que vai cair. Então, para que a gente consiga realmente focar e acertar o alvo no 10, é preciso esperar a questão do concurso. Aqui é apenas um panorama para a gente ter uma ideia. Então, a gente viu a primeira, que é União Europeia. O segundo bloco aqui, da segunda questão, da segunda T, que é Geografia do Mundo, nós temos aqui relações internacionais. Normalmente esse conteúdo ele é amplo, cabe em qualquer uma das questões. Mas aqui a gente percebe, ó, Ásia, ó, né? A Ásia tem Ásia Central, Oriente Médio e Sudeste Asiático. Foi incluído o continente asiático em história, portanto, deve ser uma questão onde a história está relacionada com os tempos atuais. E aqui tem a Ásia, você tem Japão, China, Índia, Ásia Central, né? Vamos ver o que vai vir de assunto. Pode ser um comparar, por exemplo, a China com o Oriente Médio ou com o Japão. Então, calma, né, nesse momento, apenas aqui uma visão panorâmica, sem a gente entrar em detalhes. E vejam, na questão de geografia, tem história militar geral, história militar, guerra ao terror. Possivelmente vai ser algo relacionado ao Oriente Médio, certo? Também, certo? Que lá é onde, vamos dizer assim, travado o combate ao terror, né? Então, a gente percebe, vamos ver aqui, vamos tratar de Europa e Ásia. A próxima também é a Ásia, ó. Ásia, continente asiático, história novamente. Aqui tem China e Índia, certo? Aqui Ásia Central, onde temos a China. Então, vamos ver qual é esse conteúdo. Então, já tem dois assuntos aí tratados no mesmo assunto, melhor, com duas questões. Então, aqui é um assunto forte, entre aspas, né? Depois, na quarta, tem uma questão de globalização. Aqui me parece algo bem teórico, vamos dizer assim, uma questão muito ampla de geopolítica, desafios da globalização, certo? Trata o assunto aqui que me chama a atenção é globalização. A quinta de geografia, aí tem Estados Unidos, Ásia novamente, e aqui tem a nova ordem mundial, história, incluído história. E aí nós temos Estados Unidos e multipolaridade, surgimento da multipolaridade e equilíbrio de poder. Então, tem muito a ver com os dias atuais, né? Equilíbrio de poder pós-Guerra Fria. Então, vamos ver essa questão. Temos aqui, então, forte, diria assim, os Estados Unidos. Na quinta, aqui a história do mundo, tá? Quinta de história, eu coloquei aqui o Coronel Pessoa, porque é Oriente Médio. Perceba, Oriente Médio,
conflito continente asiático, história militar, onde tem guerras de coalizão e guerra ao terror, exatamente como a gente viu aqui anteriormente, ó. Tá vendo na parte de história, né? Aqui, ó, guerra ao terror, ó. A segunda tem de geografia, guerra ao terror. Então, eu acredito que esse assunto, e tem aqui Ásia, ó, geografia, Oriente Médio. Então, apesar de ser história, acredito que esse assunto irá colaborar para a questão de geografia, tá bem? E a sexta também, ó, mais uma vez, ó, Ásia e continente asiático, história, né? China, União Soviética, Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos e Rússia. Então, a gente percebe na parte de geografia do mundo, Estados Unidos, Ásia, Oriente Médio, guerra ao terror e guerras, né? Conflitos, ó, fundamentalismo islâmico, guerras de coalizão. Então, essa é a visão geral que a gente tenha percebido. E é o que está acontecendo, vamos dizer assim, de mais extremado aí em termos de geopolítica no mundo, nos dias de hoje. Tá? Aí a gente vai ver as questões chegando no PEP e fazemos uma avaliação que vai culminar na nossa matriz de conteúdo para o intensivão. Já em história do mundo, temos lá Guerra Fria, Américas, com a República Hispano-América, colonialismo, nacionalismo, melhor, radicalismo e socialismo, nova ordem mundial, mundo pós-Guerra Fria, igual Guerra Fria, então tem um mundo pós-Guerra Fria, e ordenamento mundial, relações internacionais, perceba, geografia dentro da questão de história, um mundo bipolar. Então, pode ser para preparação para a questão de geografia, né, como a gente viu, ou aqui mesmo de história do mundo, né, para se tratar da Guerra Fria, na minha visão. Na segunda questão, você tem a partilha das Américas, a Europa e o mundo contemporâneo, e o século XIX das Américas. Então, aqui parece a questão relacionada à história das Américas no século XIX. Terceira T, Guerra Fria novamente. Então, quando se repete, a gente liga um sinal de alerta. Continente asiático, veja a ligação com geografia, né? E aqui ó, tem Ásia Central e disputa pela hegemonia na Ásia Central, Rússia, Estados Unidos e China. Nova ordem mundial, pós-Guerra Fria, é o mesmo da questão anterior. E aqui, ó, mundo bipolar, né? Que é melhor, Guerra Fria. Então, e aqui está relacionado com geografia. Então, vamos ver qual é a questão. Já na quarta é surgimento do Estado-nação e a expansão marítima e comercial ibérica. A expansão marítima e o pioneirismo português. Então, a gente tem aqui o colonialismo, né? A gente viu na primeira questão, trata sobre isso, e aqui também tem colonialismo português. A quinta, imperialismo e colonialismo, aí aqui já tratando dos Estados Unidos e Japão. Primeira Guerra Mundial e a crise de 29, Segunda Guerra Mundial, nova ordem mundial, blocos econômicos, hegemonia dos Estados Unidos, surgimento da multipolaridade e história militar, as grandes guerras do século XX, a Segunda Guerra Mundial. Então, aqui a gente vê muita coisa da Guerra Fria, melhor, antes da Guerra Fria, que é a Segunda Guerra Mundial, e a Guerra Fria, certo? E pós-Guerra Fria. Então, tá bem melhor. Desculpa, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Então, vamos ver o que vai vir dessa questão. E a sexta, fechando, na parte de história do mundo, tem aqui estratégia, parte de fundamentos, história militar geral, guerras napoleônica e franco-prussiana. Essa matéria que foi fruto de uma das aulas nossas do ano passado, né? Exatamente isso. A Europa, o mundo contemporâneo, a crise do antigo regime, iluminismo, Revolução Francesa, guerra napoleônica, bate aqui com a questão das guerras napoleônicas. Imperialismo e neocolonialismo, de novo, guerra franco-prussiana, aqui também tem, imperialismo europeu e Primeira Guerra Mundial. Então, vejamos, é um período que antecede a Primeira Guerra Mundial e ela provoca causa para a Primeira Guerra Mundial. Então, pode ser colocado essa questão para isso, para que você contextualize, por exemplo, a questão das causas da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, essa é a minha visão a respeito de história do mundo. Agora, geografia do Brasil.
nós temos aqui a primeira avaliação de treinamento, a gente viu que vai ser população brasileira, né? Pelo bizu do conteúdo, questões psicossociais, questões econômicas, e o quanto essa população impacta no processo de industrialização e urbanização do Brasil, no desenvolvimento do país. Exatamente, o bizu de conteúdo é isso. Já na segunda T, a gente tem aqui o Brasil nas relações internacionais, a parte de território, a agricultura, agronegócio, complexos regionais, aqui aparece Amazônia e Centro-Sul, e meio ambiente, né? Impactos ambientais. Então, aqui pode ser uma análise das regiões do país, comparando, por exemplo, região norte com o sudeste, com o centro-sul, e relacionado aí às questões do campo, né, e os impactos do meio ambiente. Mas vamos ver qual é a questão. Na terceira de geografia, mais uma vez se repete, ó, industrialização e urbanização é a mesma da primeira, população brasileira, e aqui tem um incremento da educação, né, que tem tudo a ver com a população e também com a industrialização. Hoje, com a revolução, com a indústria 4.0, né, a exigência educacional da população para fazer frente às necessidades da revolução 4.0. Pessoal, aqui é apenas uma análise, tá? Não sei se vai ser isso. É porque, pela minha experiência, 10 anos aqui já no curso, eu faço uma relação entre os assuntos e vejo o que é comum entre eles. Por isso que eu procuro, é essa análise que eu faço. Na quarta, você tem Europa e desafios contemporâneos, ó, União Europeia, e aqui América Latina, certo? Tem parte de população, economia da América Latina, mas essa relação de Europa e América Latina, para mim, é esse acordo Mercosul-União Europeia. Pode ser que tenha algo relacionado a isso, né? E a União Europeia a gente viu que tem na parte de geografia do mundo, certo? Eu coloquei aqui como geografia, junto com geografia do Brasil, pelo Alexandre Costa, mas é geografia do mundo, tá? Como tem América Latina, talvez tenha alguma coisa de Brasil, por isso que eu coloquei o Coronel Alexandre Costa. A próxima, quinta, olha só, ordenamento mundial, Ásia, novamente, ó, né, os mesmos assuntos lá de geografia do mundo. Aqui já tem África, Brasil e nova ordem mundial, história, os grandes blocos regionais. Ásia, África e Brasil, e blocos regionais, o que você lembra? BRICS, né? BRICS. Então, pode ser que tenha algo relacionado com os BRICS. E a sexta, meio ambiente. Aqui já não é relacionado ao Brasil, né? São os acordos internacionais. E a África, inserção seletiva na economia. Então, algo relacionado aí com a economia africana, né? Pode ser que tenha algo também nessa parte. Então, isso aqui é geografia. Eu coloquei junto também, tá? A geografia do mundo, junto com o Alexandre Costa, porque tem algo relacionado com a África. Para fechar a história do Brasil, tranquilo, vai ser só da República até os dias atuais, né? Tem pouca coisa, de 1889 aos dias atuais. E pelo que eu vi, o enfoque é na área militar, na expressão militar. Crise, revolução, guerras, é a minha percepção, tá? Mas vamos ver. Então tem aqui, ó, de 85 aos dias atuais, os governos. Então vamos ver qual que é o enfoque que vai ser dado, ou econômico, ou político, certo? Revolução de 30, Estado Novo, e depois a Segunda República. Pode ser que tenha, mas pode ser que seja algo relacionado com as crises desses dois períodos, né? E é um prosseguimento, né? Da Revolução de 30 até a Revolução de 64. Então a gente emenda aqui. Aí vem Primeira República, de 89 a 30, e olha os assuntos. Revolta interna, os militares na República, a crise da Primeira República, revolta dos tenentes,
campanhas militares na República, que história militar do Brasil, ó, Canudos e Contestado. Então, eu vejo que isso aqui tem a ver com as campanhas militares, né? Expressão militar da República até 30, certo? Na quarta, tem a Primeira República de 89 a 30, repetindo aqui o assunto, mas aqui é um enfoque mais econômico e político. E depois, novamente, ó, Revolução de 30 e História Militar, Brasil, República, certo? Então, esses dois assuntos me parecem bem ligados um ao outro, terceiro e quarto de História. E começa na República e vai até a Revolução de 30. E fechando a sexta, História Militar do Brasil, Império, campanha da Cisplatina, inclusive já tivemos uma aula dessa, né, o ano passado, e dentro do Brasil Império, na parte do Pladis de História, de 22 a 89, crise e consolidação do Império e a política externa do Brasil Império. Olhando todos os outros assuntos, a gente viu que está forte República até 1930, certo? Que tem três, pelo menos, avaliações de treinamento que se repetem esse assunto. Essa parte do Império é para dar o embasamento para o início da República, né, que fecha aqui, ó, na República, certo? Então, as causas que levaram à República e os reflexos que trouxeram da República, né, os reflexos desse período imperial para a República. E vejam que, da minha análise de história do Brasil, a de 89 a 1930. Né? Então, está bem forte esse período, certo? Esses dois aqui, ó, Revolução de 30 e Estado Novo, né? E depois prossegue aqui com a Segunda República até os dias atuais. Nós vamos ver, talvez, o reflexo, né, do tenentismo, da Revolução de 30, de toda aquela Primeira República, para os governos da Segunda República e os dias atuais, certo? A atuação dos militares. Pode ser que seja isso. Estou tentando fazer um link entre os assuntos. Pessoal, era isso, essa análise inicial a respeito da nossa FOG do PEP, tá? Um panorama para a gente ver mais ou menos como será. Agora tem que esperar as questões do concurso. Alguém quer fazer alguma colocação? Tem alguma pergunta? Tranquilo? Bem, vamos então agora para como a gente monta a matriz para o intensivão. Então, o que eu faço? Eu vou pegar... O mouse está ruim aqui, falhando. Então, pessoal, agora a gente... O que eu faço? Tem a matriz do conteúdo de geografia do Brasil, certo? Que a gente vai usar lá no intensivão. Então, eu vou pegar a questão do PEP, eu não fiz aqui agora para vocês não verem a questão da avaliação de treinamento da primeira de geografia. Então, eu vou colocar aqui a servidão, as servidões que caíram na geografia do Brasil, aqui o objeto, o espaço e o tempo. Então, a gente já tem da primeira de geografia do Brasil, temos aqui a população brasileira, certo? Expressão, a gente viu que já tem psicossocial e econômica, certo? Destacando e o concluindo. Então, eu vou colocando aqui de todas e junto em blocos de assuntos comuns, tá? Aqui eu vou colocando as questões do PEP e as questões do CPKM que está relacionado. E aqui eu vou colocando Brasil, né, que a gente geografia do Brasil, e os assuntos principais que estão sendo tratados. Hoje nós só temos a população brasileira. Em seguida eu monto questões de treinamento. Então eu olho essa matriz, vejo quais são os assuntos em comum e crio questões de analisar as expressões tal, destacando e concluindo, ou apresentar destacando, ou comparar, ou justificar, tá? Então, a intenção esse ano é fazer 2 questões de treinamento para cada bloco, né, de disciplina
para o intensivão. Em seguida, então, eu distribuo as questões para os alunos, vão ter 2 questões. Então, vai ter aqui uns 5, 6, 7 alunos para fazer a mesma questão, cada um com uma visão, e aí na aula a gente vai discutir lá no intensivão essas questões de treinamento, onde eu vou apresentar uma resposta aqui, nossa, do curso, os professores vão dar uma aula para responder essa questão, e a gente vai ter uma discussão aqui, um bate-papo entre os alunos sobre as suas respostas. Então, é assim que a gente constrói o conhecimento de geografia do Brasil para enfrentar uma questão de geografia do Brasil. Ou 2, né? Pode ser 2. Ano passado eram 3 temáticas e caiu uma delas, tá? Então, é assim que a gente faz a matriz de estudo, a dinâmica para o intensivão. Bem, depois disso, como será a nossa dinâmica? Eu vou abrir aqui nossa plataforma de ensino à distância, o Moodle, para a gente ver, então, como que vai ser essa dinâmica. Então, nós estamos lá na semana 24, certo? Tem aqui o bizu do conteúdo, eu coloco uma questão. Isso aqui é o que orienta o foco que vocês têm que dar para a matéria. Então, vocês já têm disponível, né, o bizu do conteúdo. Vão ter os vídeos das aulas ministrados por esses professores que se apresentaram. Em seguida, vocês vão ter os slides das aulas. Então, os professores, assim que eles me mandarem, eu já disponibilizo aqui, até mesmo antes das aulas, né? Alguns não conseguem fazer antes da aula, mas aqueles que conseguirem já me mandam, eu já coloco aqui para vocês estudarem. Vão ter o repertório de ideias. Como que eu faço repertório de ideias? Eu uso a inteligência artificial e pego a bibliografia do Pladis e as questões do PEP dos últimos anos, de 2007 a 2024, e as questões do CPKM, também compilado dos baremas de 2007 a 2024. Então, baseado nesse conteúdo, eu jogo na inteligência artificial e peço para levantar aqueles assuntos para responder o bizu do conteúdo. E aí, assim que eu faço o repertório de ideias, ou seja, está completamente alinhado com a ICM, né? Não está tão somente alinhado com sites, mas está alinhado com os papiros que a ICM indica. Na sexta-feira, quando sair o barema da ICM, eu vou comparar esse repertório de ideias que eu criei mais o barema da ICM. Se tiver algum assunto ali a mais, eu incluo, tá? Aí eu atualizo o repertório de ideias para sexta-feira, tá? Balizado no da ICM. E a minha intenção é colocar as primeiras ideias do repertório de ideias balizado com o barema da ICM, tá? E aí, em seguida, vocês vão fazer a prova no sábado. Então, toda essa sequência, né? Tem o bizu do conteúdo, vão assistir às aulas de História e Geografia, vão ter os slides, vão ter repertório de ideias. Tudo isso é conhecimento para vocês se prepararem para a prova. E aí a minha recomendação é que vocês já estejam fazendo um resumo de vocês. Faça o próprio repertório de ideias. Então, o que você pegou do bizu, o que você pegou das aulas, dos slides e do próprio documento de repertório de ideias. Vai fazendo o seu resumo durante a semana toda. Então, você tem de segunda até sexta para ir elaborando o seu resumo, né, para fechar. Nessa primeira semana, como a gente combinou, saiu tarde hoje, né, a avaliação de treinamento. Então, fica apertado por exemplo, está lá o Coronel Pessoa, ficaria apertado para ele se ele tivesse que ministrar amanhã a aula. Então, a gente prorrogou mais um dia para ele se preparar melhor, o próprio Coronel Alexandre Costa também. E aí, assim, um pouco de prejuízo para vocês em termos de ter sexta-feira para vocês estudarem. Mas a minha recomendação é que vão fazendo o seu resumo. No final da aula de sexta, você já vai ter o resumo completo para se preparar para a prova, tá? Quando for a semana de história, aí é mais tranquilo, porque as aulas serão ministradas quarta e quinta. E aí vocês terão a sexta-feira para dar aquela revisão. Aí, em seguida, né, como a gente combinou, depois eu vou tratar de novo sobre isso, mas vocês façam a prova no sábado, vão ter que escanear, né, fazer um texto em Word e mandar para mim por e-mail até segunda-feira à tarde. A partir daí, terça-feira, eu começo a minha correção.
corrijo até a outra semana, de modo que eu entregue para vocês até segunda-feira da outra semana, para ter uma semana, e na terça-feira da próxima semana eu vou fazer um feedback para vocês dessa prova que vocês fizeram, um feedback coletivo, tá? Então, é assim a nossa dinâmica. E aqui eu vou colocar as correções de todos os alunos. Então, vai ter o meu vídeo, vai ter a correção feita no documento PDF, vai ter a própria prova do aluno, para vocês verem como cada um tem como cada um escreve o parágrafo, como cada um se organiza, tá, pessoal? Então, essa é a nossa dinâmica do nosso curso a partir dessa semana. Alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Bem, como vocês viram, eu vou estar, um bizu do conteúdo, eu vou dar uma dica do foco do que vocês vão ter que estudar. É uma pergunta, eu pego a questão, né, e elaboro uma pergunta para vocês estudarem o assunto que vai cair. Tem alguns parâmetros, algumas características, algumas condicionantes da questão que eu tiro do bizu do conteúdo, de modo que vai exigir de vocês uma análise daquilo que vocês estão estudando e chegar numa conclusão na hora da avaliação de treinamento, tá? Por isso que eu recomendo que não olhem a avaliação de treinamento. Entre aspas, vocês vão ter uma surpresa de como é a cara da questão no sábado, mas vocês não vão se surpreender em relação ao conteúdo, né? O conhecimento de história e geografia, aquilo que vai cair na questão. E essa dinâmica, pessoal, é exatamente o que acontece para o concurso. Vocês estão estudando, vocês sabem qual é o foco de história e geografia, mas não sabem o formato da questão. E alguma condicionante será uma surpresa, entre aspas, tá? Então, essa dinâmica que eu criei, essa metodologia, é justamente para treinar esse raciocínio na hora da prova, certo? Então, dessa maneira, vocês vão estar se preparando no conteúdo, se preparando nessa questão de enfrentar a prova com alguma condicionante nova, que vão ter que raciocinar na hora, certo? Mas vão ter adquirir confiança, porque vão chegar em todas as avaliações de treinamento estudando, né, tendo estudado aquilo que vai cair na questão. E é exatamente isso que vai acontecer no concurso. Vocês vão estudar durante esse processo todo o que vai cair na questão, tá? Foi o que eu elaborei, pensei, e essa metodologia ela foi se aprimorando ao longo desses anos e que chegou nesse formato. Tem dado muito certo. Quem faz, como eu já falei, 8 de 12 avaliações de treinamento, tem aqui no curso, pela minha estatística, de 80% a 90% de chance de passar, tá? Então, não tem mistério, vamos dizer assim. É esforço individual de vocês de papirarem, de estudarem, de se dedicarem, certo? Agora, não vamos também fazer isso a última coisa do mundo, né? Se organizem no seu tempo, gerenciem bem o seu tempo, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Converse com os comandantes, se eles puderem dar um tempo de papiro agora no começo do ano, final da tarde, né? Quando eu estava papirando, eu estava inicialmente na ESA, falei lá com o general comandante, ele me liberou 1 hora antes do final do expediente. Aí eu ficava na própria ESA, numa sala lá estudando. Isso me ajudou muito, né? São 5 horas de estudo que eu tinha durante a semana. E depois eu fui para Porto União, eu era o S1 lá do 5º Batalhão Engenharia de Combate Blindado. Conversei com o comandante, ele também me liberou para estudar 1 hora, né? 1 hora no expediente, e depois ele me deu férias e mais aquele 1 mês à disposição. E eu emendei ainda com instalação. Foi sugestão dele mesmo. Então, eu peguei 70 dias para papirar. Foi fundamental para mim. Sugiro que façam isso. Converse com seus comandantes, se puderem emendar férias, exposição, instalação, aquilo que puderem, ou dispensa,
para que vocês possam papirar, principalmente lá na reta final, naquele mês, né, que antecede o concurso, tá? Era isso, pessoal. Ficou alguma dúvida aí, algum questionamento? Tranquilo? Ok. Então, amanhã eu recomendo que vocês papirem, né, baseado no bizu do conteúdo, papire o repertório de ideias, está bem alinhado com, acredito eu, com o barema que vai cair. Já vão fazendo o seu resumo. É importante que vocês escrevam, pessoal, tá? Escrevam. Uma outra sugestão é pegar o bizu do conteúdo e esquematizar. Substitui, né, a palavra ali que eu coloquei. Vou até abrir aqui para a gente poder. O mouse está ruim para caramba. Peraí, deixa eu. Então, o bizu do conteúdo ficou assim. Deixa eu abrir aqui para a gente. Quais os obstáculos econômicos e políticos que a União Europeia enfrenta nos dias atuais? E, considerando esses obstáculos, a importância da União Europeia será impactada no contexto mundial? Então, o que vocês podem fazer? Substitui a pergunta por uma das servidões. Então, por exemplo, analisar a União Europeia, destacando obstáculos econômicos e políticos e concluindo sobre o impacto para o contexto mundial. Né? Aí vocês podem esquematizar, né? Vocês esquematizam e vão estudando já colocando essas ideias. Para a segunda questão, por exemplo, quais são os impactos econômicos e sociais ao desenvolvimento do Brasil provocados pela redução da população brasileira? Então, vocês podem, por exemplo, apresentar a redução da população brasileira, destacando os impactos econômicos e sociais. Né? Ou então, justificar os impactos econômicos e sociais ao desenvolvimento do Brasil, tendo em vista a redução da população brasileira. Então, vocês podem fazer isso e já levantando as ideias, esquematizando. Então, faça o seu resumo como se fosse um esquema. Isso vai ajudar vocês a memorizar. Tá? Não fiquem só assistindo aula, assistir aula gravada, olha, lê o slide e depois lê o repertório. Não, escrevam. Escrevam e vocês vão ver que todo esse processo de escutar, ver, ler e escrever vai dar muito conhecimento para vocês, certo? Então, é essa a minha recomendação dinâmica de estudo. E eu tenho certeza aí que vocês vão se preparar e estar muito bem para as avaliações de treinamento. Era isso, pessoal. Obrigado. Bom estudo a todos. A gente se encontra, então, na quinta-feira para a aula do Coronel Pessoa aí sobre União Europeia. Forte abraço. Até quinta. Bons estudos.